né? É o subversivo da turma. É aquele que não obedece. Não obedece. Eu não vou usar hoje, não. Vou deixar pra usar quando voltar pro estúdio. Tá certo, é assim mesmo. Tem que ser pirracento, senão não consegue as coisas, né, CJ? Aprendi com grito. Ô, CJ, aproveita já para projetar esse jogo de logo mais. Estaremos aqui na segunda-feira, nesse mesmo horário, falando de Cruzeiro 1, Paraná 0, CJ. Boa tarde, Everton. Boa tarde aos amigos e colegas no estúdio, uniformizados, a quem está em casa. É o primeiro jogo do Filipão aí no Mineirão, né? 4 pontos ele fez fora de casa. Everton, o Paraná faz uma boa campanha, tá ali na 5ª colocação, tem um Bressan como um bom meia, né? A cabeça pensante desse time, tem a ausência no ataque, na lateral esquerda. Mas o Paraná, eu vi alguns jogos do Paraná e assim como eu falei falar depois é muito mais fácil, né? O engenheiro de obra pronta, tal. Mas aí você se lembra que lá na 98 eu falava da Ponte Preta, o esforço que o time da Ponte faz para jogar, e mesmo ela estando numa parte de cima da tabela, a Ponte fazia muito esforço nos jogos que vencia, que perdia. O Paraná ficou 7 jogos sem ganhar. E aí agora vem de uma vitória para cima do Oeste. É um time que está bem, que tem oscilado muito, é muito irregular, mas aí você joga para o Cruzeiro também né? A diferença de pontuação que escancara as duas equipes, diferencia essas duas equipes, né? O Cruzeiro não pode empatar, tem ausências, e eu acho, pelas declarações do Filipão, que ele deva levar a campo, colocar em campo aí um time mais cascudo, com a volta do Manuel, volta do Raul Cáceres, pode adiantar o Ramon, né, jogar como volante, que foi bem. Aí na frente vai manter o Marcelo Moreno com o Marquinhos Gabriel. Ele não tem como opção na meia o Maurício, que está na sub-20, né? Mas a Ayrton vai para a Juventude pelo lado. Eu escalaria um ataque mais veloz. Seria um Wellington de um lado e Ayrton do outro. Mas aí, pelas declarações do Filipão, acho que ele vai colocar um mais cascudo, porque o empate é péssimo, viu, Hélio? O Filipão, eu já tenho meu time escalado, daqui a pouco eu vou escalar, sei que você assiste aí, você tá na concentração vendo a gente, vem na minha que você ganha o jogo, mas a escolha é sua. Boa tarde, Gris. Cruzeiro 1, Paraná 0. Tudo bem, Everton? Boa tarde a todos, boa tarde a quem está em casa. Última vez que eu aposto no Cruzeiro. Agradecer o pessoal da Band aí pelos uniformes, pode mandar mais. Ô Everton, a gente debateu um pouco ontem à noite a respeito disso, né? Por mais que o Paraná não viva um grande momento na Série B, né? Começou a competição muito bem, teve uma queda de rendimento e agora está tentando aí se recuperar, né? Venceu o Oeste na última rodada, o que não significa muito, né? É a fase bônus praticamente da Série B, só o Cruzeiro não conseguiu passar por ela. Mas eu acho que, por mais snob, não sei qual que é a palavra que possa parecer dizer isso, o desempenho do Cruzeiro depende muito mais dele do que do adversário. O Cruzeiro já enfrentou adversários muito fracos nessa Série B e teve dificuldades, não porque os adversários jogaram bem, tiveram ali uma grande tarde, uma grande noite, porque o Cruzeiro tem dificuldade mesmo para jogar futebol, né? Então, estou muito curioso para ver que time que o Filipão vai escalar. Pela primeira vez, acho que vai ser uma escalação mais com o dedo do Filipão, né? Porque na estreia foi um time mais do Célio Lúcio do que do Filipão, e no segundo jogo ele repetiu a escalação. Hoje a gente vai começar a ter uma noção melhor do que ele pensa, do que ele deseja, de onde ele quer chegar enquanto time nesse momento da Série B do Campeonato Brasileiro. Acho, palpite, que o Ramon vai jogar como volante, e aí ele vai apostar no meio-campo de um pouco mais de força para compensar, inclusive, a ausência do Arthur Caíque, para ter um ataque um pouco mais leve, com o Ayrton pelo lado, que deve ser o substituto natural aí nesse momento. O Murilo do Sion está dizendo aqui que o uniforme é bonito, o problema são os modelos que estão usando. Ô Filipão, vou falar só uma vez, tá? Presta atenção, Gomide. Fábio, Cáceres, Ramon, Manuel e Brei, Adriano, Jadson, Redes, Ayrton, Marquinhos, Gabriel e Zé Eduardo. Obrigado, Gomide. Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Everton. Boa tarde a quem está em casa nos acompanhando. Enquanto o Gris falava... Testar o menino, gente, hoje, velho. Não, estou respondendo o André aqui em voz alta, desculpa. Enquanto o Gris falava, eu prestava atenção ali nas imagens. Se possível, até para a gente passar novamente, um dos últimos takes ali, né? Uma das últimas tomadas que é da TV oficial do Cruzeiro. É um exercício, né? Uma prática, uma atividade que os técnicos fazem durante os treinamentos.
de comportamento da linha defensiva, né? Para ninguém quebrar a linha e dar espaço para o adversário infiltrar, que, se eu não estou equivocado, mostra ali qual será a defesa do jogo de hoje. Opa, olha aí, os olhos técnicos de Leonardo Gomides. Cadê? Porque o time sem colete, o time com colete, tinha o Wellington atacando, eu percebi o Wellington e o Machado. É o último exercício, não é esse aí não. É um que o Turra vai rodando, deixa vai rodando, rodando e vai passar. Eu reparei o Rafael, o Manuel voltando como titular, né? E ao que tudo indica era o Kaká mesmo, que dá indícios de que o Ramon pode ser volante nesse jogo. A partir dessa tomada aí. Não, é na próxima, na verdade. Tá, vamos reparando, ó. As imagens... Ele vai dar uma orientação, vai trocar ainda. Vai ter um novo take aí, uma nova tomada. Essa aí que me chamou a atenção. Quem que é esse do lado do Manuel aqui? É o Ramon, Paulo. Ah, é o Paulo? Me chamou a atenção, Peraí, deixa eu ver. Ah, é verdade. Não é o Ramon, não. Porque lá à esquerda do vídeo da TV tá o Patrick Bray, certo? Sim. Aí Manuel, Paulo e aqui Daniel Guedes. Só que o Daniel Guedes está fora. Não foi nem relacionado. Só que o Daniel Guedes, Everton, não sei se vou te enganaram direitinho. Não sei se vou cometer aqui uma inconfidência, mas o Daniel Guedes conversaria conosco no Arena 98 essa semana. E segundo a assessoria de imprensa do Cruzeiro, ele não pôde por conta de problemas particulares. Sim. Não sei se ele ficou fora também da lista de relacionados por conta desse problema particular. Ou se o problema particular era ficar fora da lista. Eu acredito que ele não ficou fora por opção, Everton. Especialmente porque se o Patrick Bray se lesiona, é expulso, quem que vai para a esquerda? O Luciano Dias está gritando. Qual é a opção para jogar como lateral esquerdo? O Luciano Dias está gritando aqui da redação que essas imagens feitas foram de fato para enganar os comentaristas. Pode ser, mas... pegou direitinho. E o primeiro já caiu. Everton, mas me chama a atenção. Mas eu acho legal você ter essa visão além do alcance. São olhos de lince. É um verdadeiro Thundercat. Olha lá, ó, isso aí mostra o quê, Gris? Só aquecimento. Hein? Olha lá, ó, dança do Siri. Ô, gente, com dança do Siri. Olha lá, ó, mais uma. Ô, gente, com dança do Siri ou não, o fato é que hoje, para esse jogo de hoje, as dúvidas estão aí. Eu acho que se a gente fizer 4 escalações aqui, eu acho que a gente não vai ter. Eu acho que não teremos a mesma escalação. Podemos tentar. Ou seja, o que a gente fazia com o Sampaoli hoje, vamos fazer com o Filipão. Mas muito por conta dos desfalques, né? Até porque eu citei aqui no meu time o Marquinhos Gabriel aberto, de ponta pela esquerda. O povo já está querendo, o povo desligou. Tinha 5 mil pessoas na live e abaixou para 1. Eu acho que se ele tivesse todos os mesmos jogadores da última partida à disposição e não tivesse a volta do Manuel, ele ia repetir o time mais uma vez. Mas aí hoje ele não tem o Matheus Pereira, o Arthur Caíque. Na vaga do Matheus Pereira, ele vai com o Bray, quer dizer, acho, né? Não tem outro. Na vaga do Arthur Caíque, quem que você acha que ele vai colocar? Ayrton, com certeza. Por que com certeza? Você tem informação? Sempre foi o Ayrton que entrou. Tá. Como é que fica essa frente do Cruzeiro? Da sua hoje? Igual era antes. Então não, Zé Eduardo sem chance? Eu acho que não. Você não escala Sassá e Moreno não, Gris? Não. Eu também, a minha escalação não, mas é porque eu vi contra o Náutico em determinado momento. Não, sim. A minha, eventualmente ele usa, né, CJ? Sim, Everton, mas aí eu preferi escalar o Raul Cáceres, mesmo já voltando na lateral direita, por saber que o Bray é um lateral que sobe muito, apoia muito, e por isso adiantei até o Ramon. A minha seria Fábio, Cáceres, Manuel, Kaká e Bray, Ramon, Jadson da base, Ayrton, Regis. Eu iria com o Wellington e Moreno, mas eu acho que ele vai de Marquinhos, Gabriel e Moreno. E aí, Gomides? Ô, Everton, eu não tenho palpite para a escalação, sabe por quê? Porque tá tentando achar as imagens até agora. Ficou mais perdido que surdo em bingo depois das imagens. Pelo menos para mim, a escalação do Cruzeiro nesse momento é algo completamente indiferente. Não, claro que não. A gente não sabe como que o Cruzeiro quer jogar, como o Filipão quer jogar. O que ele quer do Cruzeiro? Como ele quer, o que ele quer que o Cruzeiro faça? Que o Cruzeiro seja um time mais protagonista? Que o Cruzeiro seja um time que vai primeiro se defender para contra-atacar?
E aí não adianta, pelo menos para mim, não adianta ficar especulando muito se tem que jogar com 2 pontas e esses 2 pontas têm que ser velocistas. Por exemplo, a gente falou aqui da ausência agora do Matheus, de que com o Filipão, os laterais é que fazem mais as ultrapassagens pelo corredor, né? Para chegar na linha de fundo. Os pontas do Filipão jogam muito mais por dentro do que por fora. Sim. Jogando mais por dentro, a possibilidade de você ter aquela questão do 1 contra 1, de jogar uma bola na beirada para buscar um drible e achar a linha de fundo e conseguir um cruzamento para o Marcelo Moreno, para o Regis, enfim, diminui para os pontas do Filipão, porque eles jogam mais por dentro. Mas ele não pode mudar? Eles fecham mais na área. Não creio, pelo menos nesse indício inicial. Sem o Arthur Caíque, ele precisa colocar um ponta por natureza, que é o Ayrton. Se for assim, vai jogar com o Claudinho, que não vem jogando, que tem característica de meia, como disse o Gomide aí. Então vai jogar com o Claudinho e com o Marquinhos Gabriel, que ao invés de fazer a ponta, afunila. É um assunto que a gente trata agora no youtube.com/TV Band Minas, aqui na tela da Band, 10 minutinhos, a 1h10 a gente volta, mas a gente segue no Twitter e também no Facebook, youtube.com, aliás, Twitter não, no YouTube e no Facebook, youtube.com/TV Band Minas, até já. No Twitter também. Eu vou perguntar vou repassar a sua pergunta para o nosso setor responsável. Gomide, obrigado pela sua participação. Muito obrigado por escolher a Band. Ô Grice, o Gomide falou de pontas que jogam mais por dentro. E aí, gosta o Filipão das ultrapassagens, dos laterais e tal. Ok. Se, por exemplo, ele escala o Marquinhos Gabriel para jogar pela esquerda, mas como os pontas jogam mais por dentro, não seria um problema para o Regis, que é a cabeça pensante, ou seria a solução para ter mais gente próximo do Regis, para ele ter mais gente por perto para jogar? Você entendeu minha pergunta? Entendi. É povoar demais ali, chegar muita gente no setor que o Regis joga, é um problema ou é solução? Depende de como que você vai conduzir todo o resto, né, Everton? Eu acho que você tem ótimos times, com muita gente trabalhando por dentro, dando espaço para os laterais ultrapassarem. Tem péssimos times que acumulam muito jogador por dentro que não conseguem jogar, né? O São Paulo do Diniz, por exemplo, tinha muito esse problema de concentrar muito jogador por dentro e aí afunilava o jogo toda hora e não conseguia abrir as defesas do adversário. Melhorou um pouco quando ele mudou um pouco a formação, passando a usar o Gabriel Sara aberto por um lado, o Luciano pelo outro, abriu um pouco mais o time e melhorou nesse aspecto. Mas tudo depende muito da forma como vai ser trabalhado isso e como que o time vai conseguir fazer dentro de campo, né? É aquilo que a gente já falou muito, não tem um jeito só de jogar futebol, não tem um jeito só de ganhar, não tem ali um modelo de time que você vai colocar e as coisas vão fluir bem ou fluir mal. A estratégia do Filipão nesses jogos foi de trabalhar com mais gente por dentro. Acho que hoje ele pode mudar um pouco, pelo menos de um dos lados, porque ele não vai ter mesmo o jogador, né? O Cruzeiro não tem hoje um jogador para substituir o Arthur Caíque com as mesmas características do Arthur Caíque. Como o CJ disse, ele pode usar ali o Claudinho. Acho até, e aí é palpite puro, que se o Maurício não tivesse com a seleção sub-20, ele teria boa chance de começar jogando nessa função, de fazer uma linha com Maurício, Regis e Marquinhos Gabriel. Mas na ausência do Maurício, na ausência do Arthur Caíque, o Claudinho tem jogado muito pouco. Eu acho que ele vai usar o Ayrton, até porque o Ayrton tem entrado bem nos últimos jogos, né? O Ayrton fez o gol no último jogo, entrou bem no penúltimo jogo, que foi a estreia do Filipão. Então eu sinto que o Ayrton vai ser o escolhido por conta disso, por desempenho mostrado mesmo, né? O campo mostra para o Filipão que o Ayrton talvez seja a melhor solução para esse momento. Mas enfim, olha lá, escalação... A orientação, ó, você vai jogar por dentro, te dá mais espaço para você armar o jogo, porque você é o jogador que tem mais condição para fazer isso. Tá? Você vai enxergar bem o Ayrton, ele vai passar a sua direita, olha lá, ó. Olha lá, ele dominou, olha ele olhando lá para a direita, quer ver? Vai dar a bola, girou, o Ayrton puxou por um lado, ele enganou a marcação, abriu do lado esquerdo. Ó. Tá vendo como é que são as coisas? Ah, meteu no Sassá. Ih, rapaz, olha o CJ já achando lá que o Sassá vai ser titular. Ô Gomide, eu perguntei isso ao Grice, porque é o seguinte, se você coloca muito jogador para correr por dentro, aí o jogo não flui por ali. Aí num jogo desses aí, ele tava com o Marquinhos Gabriel e o Regis jogando praticamente um ao lado do outro. Quando ele sacou o Marquinhos Gabriel, o Regis cresceu no jogo. E aí? O Everton, tem Você se lembra desse tem jogo? Talvez não. Você tenha assistido de madrugada os jogos, né? Talvez.
É o melhor horário, a internet verdade. está mais, Verdade, menos utilizada, né? O jogo flui melhor, né? Gravado pela internet. Everton, tem um porquê, né? De técnicos, como o Gris falou, não tem a questão que é obrigatório os pontas jogarem pisando a linha lateral por fora para serem acionados num contra um e não podem jogar por dentro. Tem um porquê. Colocando os pontas posicionados mais por dentro, o que se espera do adversário? Geralmente, ou quase uma regra, são os laterais do adversário quem marcam os pontas, né? Por exemplo, hoje o lateral direito do Paraná vai marcar possivelmente o Ayrton, né? O lateral esquerdo do Paraná vai marcar o Marquinhos Gabriel. Deve ser isso que vai acontecer na partida. Colocando eles mais por dentro, consequentemente, os laterais são obrigados também a afunilar um pouco e abrir o corredor para os laterais passarem. Os laterais, utilizando mais o espaço aberto pelo ponta, obriga que o ponta do adversário recue para recompor, senão ali aquele espaço vai ficar vulnerável. Então, é uma estratégia que condiciona fazer os laterais do adversário estarem também mais perto da grande área, né? do funil, como eles falam ali, e liberar espaço para os laterais, o que obriga os pontas a retornarem muito. Tem um porquê essa ideia. Só que aí depende, claro, né, de boas triangulações, conseguir acionar esses laterais passando em velocidade, mas eu volto a falar, Everton, essa foi a impressão inicial nos 2 primeiros jogos com o Filipão. Não dá para falar que a melhor opção é o Wellington e Ayrton só porque eles são velozes, porque eu não sei se eles querem, se o Filipão quer utilizar a velocidade deles, né? Mas o Gomide, ele pode fazer isso por um lado só, não pode? Ele tem o Patrick Bray, que é muito mais ofensivo que Raul Cáceres. Então ele espeta o Patrick Bray como lateral nesse corredor e traz o Marquinhos Gabriel para o meio. Com lateral no corredor? É que ele não costuma jogar com lateral no corredor. Não, os meias afunilando aliás, abrem espaço para o lateral. Aliás, os pontas é que jogam mais por dentro. Lateral passa. Isso. Então, vendo essa explicação do Gomide, eu penso em velocidade, Gomide. E acho que o Cruzeiro é muito lento, por isso escalaria esses 2 pontas. Mas vendo e sabendo dessa sua análise, que o Filipão joga com o ataque mais afunilado, se ele joga com Marquinhos Gabriel e Regis, por um lado ele tem o corredor para o Patrick Bray. O outro, o Raul Cáceres, é um lateral que marca mais que o Bray. Por isso ele espeta o Ayrton para servir de ponta e jogar nas costas o lateral vai ser reserva, né? O lateral titular está suspenso. Me esqueci o nome dele aqui agora. E joga o Ayrton para jogar mais aberto. Ele pode fazer de um lado assim e de outro. Não pode? Sabe que um dos problemas que eu acho é exatamente isso que o CJ destacou. Eu acho o Cruzeiro um time lento demais, cara. O que transforma o Cruzeiro num time previsível. Lento e previsível. Por isso que o Gomes está falando, a gente não sabe se ele quer a velocidade dos dois lados. Mas o time Cruzeiro é muito lento e previsível. Você ia falar, eu te cortei. Não, é só assim, eu até concordo com o ponto de vista do CJ de tentar buscar esse equilíbrio, principalmente pensando nos laterais, mas eu tenho a sensação de que o titular da lateral direita hoje vai ser o Rafael Luiz. E aí tem 2 motivos para isso, né? Primeiro, o fato do Raul Cáceres ter ficado muito tempo fora, né? O Cáceres não joga desde a estreia do Ney Franco. Foi o jogo que ele se machucou e depois não voltou mais. Então, vamos aí de 8 ou 9 jogos que o Raul Cáceres não joga, isso é bastante tempo. Voltou a treinar essa semana, acho pouco provável que ele já comece como titular. Porque além dele mesmo, né, do jogador em si ter essa questão, ele já vai ter que fazer 2 mudanças na defesa, né? Na lateral esquerda, com o Patrick Bray, que também não joga há bastante tempo, né? O Patrick Bray entrou nos minutos finais do último jogo, mas é um cara que vinha treinando em separado. E o Manuel, que também está voltando de um tempo menor de ausência, né? Foi só o período do Covid mesmo, mas ele já vai fazer 2 mudanças. Então, eu tenho a sensação de que o Rafael Luiz vai começar na lateral direita. E isso pode fazer, inclusive, ele pensar diferente na questão dos meias. Porque eu acho que... Essa parte... Desculpa, Gris. Não, é porque eu acho que muito da definição dele, da escolha dele, por atacantes de lado que trabalham mais por dentro, está baseada nos laterais que ele tem. Diga, CJ.
Não, se essa parte física, muito bem lembrada pelo Gris, pesar, óbvio que agora temos 5 substituições, mas aqui o Cruzeiro relacionou de lateral apenas 3, né? E se os dois, tanto o Raul Cáceres quanto o Bray, não jogam, não tem uma sequência de jogo, apenas o Rafael vem jogando, às vezes a gente pode ter visto ali num treinamento, aí já estou olhando, pegando os olhos de Lince e de Gomide, em uma circunstância de jogo, caso ele tenha problema físico, colocar 3 zagueiros, porque ele não vai ter ninguém para colocar na lateral. Mas daqui a pouco ele joga com os 3 zagueiros. Daqui a pouco a gente vai fazer o olho nele. O Gomide preparou aqui quem o Cruzeiro vai ter que ficar de olho nesse time do Paraná de logo mais. E a gente volta daqui a pouco para falar mais sobre o Cruzeiro e tentar desvendar o time que vai a campo logo mais contra o Paraná, né? Esse jogo aí de Cruzeiro 1, Paraná 0.